O antigo líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, está morto. Por 2 anos, Moscou dependeu muito de Teherã. Com poucos mísseis russos, drones iranianos tomaram o céu. Com sanções ocidentais mais duras, redes iranianas movimentaram dinheiro e petróleo. Quando Washington tentou isolar o Kremlin, Teherã ficou ao seu lado. Essa parceria não foi simbólica, ela foi funcional. Ela foi feita para a guerra. Era como ter um amigo que sempre te protege numa briga de bar. Só que esse camarada tem drones, então, em uma única noite, a base tremeu. Em 28 de fevereiro de 2026, ataques coordenados pelos Estados Unidos e Israel devastaram pontos militares estratégicos do Irã. Trump confirmou em poucas horas que o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, foi morto. O ataque foi um golpe fatal nas operações iranianas, mas cortou as asas da Rússia. O Irã não era só um governo aliado, mas também uma linha de suprimentos, um canal financeiro alternativo e um ponto estratégico no Oriente Médio essencial para a Rússia. Agora, esse ponto estratégico está à deriva. A Rússia, como a conhecemos, parece estar com os dias contados. Se amanhã Israel, com ou sem a ajuda dos Estados Unidos, simplesmente matar Khamenei, qual será a sua reação e a reação da Rússia? Espero que esta seja a melhor forma de responder a sua pergunta. Nem quero discutir essa possibilidade. Não quero. Em junho de 2025, no Fórum Econômico de São Petersburgo, Vladimir Putin foi colocado em uma situação difícil. O que a Rússia faria se o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, fosse assassinado, talvez por Israel ou pelos Estados Unidos? Putin não hesitou. Ele encerrou a pergunta e não quis discutir. Não foi arrogância ou bravata, mas cautela, pois Moscou já via rachaduras surgindo em Teherã. Durante anos, Israel vinha atacando alvos iranianos. Não uma ou 2 vezes, mas centenas de vezes. No final das contas, foram mais de 1.000 ataques desde 2017. Em 2020, os Estados Unidos mataram Qasem Soleimani, um dos homens mais poderosos do Irã, provando que podiam alcançar o círculo mais íntimo do regime. Dentro do Irã, a pressão também estava aumentando. Khamenei tinha 86 anos, sua saúde era frágil. A dúvida sobre quem o substituiria já não era teórica. A inflação girava em torno de 40%. Em certas províncias, os preços dos alimentos aumentavam mais rápido. Os protestos continuavam surgindo, depois diminuíam e depois surgiam de novo. A Rússia observou tudo isso. Mais importante, a Rússia percebeu que não podia controlar isso. Então, no final de fevereiro de 2026, o cenário que Putin se recusou a discutir se tornou realidade. Ataques dos Estados Unidos e de Israel atingiram Teherã durante a Operação Fúria Épica. Khamenei foi morto, junto com membros de sua família e outras figuras importantes do círculo de liderança. Curiosamente, Moscou não respondeu de imediato. Esperou. Um dia inteiro se passou. Quando Putin falou, escolheu bem as palavras. Em carta ao presidente do Irã, chamou o assassinato de violação cínica das normas morais e legais. Ele ofereceu condolências e elogiou Khamenei como um parceiro que ajudou a construir um laço estratégico genuíno entre Moscou e Teherã. As palavras foram fortes, mas as ações não. Sem movimentação de tropas, sem deslocamentos de emergência, sem aumento repentino do poderio militar, sem tentativa de formar uma coalizão protetora, apenas palavras. Essa reação segue um padrão claro. Quando Muammar Gaddafi caiu em 2011, a Rússia protestou, mas ficou de fora. Quando Saddam Hussein foi executado em 2006, Moscou expressou raiva, mas não fez nada. Mesmo quando Bashar al-Assad perdeu o poder em 2024, após anos de apoio russo, não houve nenhum resgate dramático. A retórica continua ousada. A ação depende do custo. O Irã envolve riscos maiores do que esses casos. Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, as sanções ocidentais foram severas. Os bancos russos foram cortados do sistema financeiro global. As importações de tecnologia secaram. A Europa reduziu o uso de energia russa em mais de 80%. O choque econômico foi real e profundo. Teherã deixou de ser apenas um parceiro e virou um espaço vital. O Irã, com décadas lidando com sanções, sabia operar frotas fantasmas e usar bancos paralelos. O Irã já negociava fora do dólar há tempos. Para Moscou, esse conhecimento não era acadêmico. Era sobrevivência. A relação acelerou.
O comércio alcançou bilhões e a cooperação energética cresceu. Projetos nucleares avançaram e o corredor internacional de transporte Norte-Sul ganhou força, conectando Rússia e Índia via Irã e reduzindo muito o tempo de transporte em relação ao Canal de Suez. Era sobre criar sistemas paralelos, novas rotas comerciais e manter o fluxo de dinheiro e mercadorias quando o Ocidente fechava as portas. Por isso, este momento é diferente. Se o regime do Irã enfrentar uma sucessão conturbada, com economia frágil e pressão externa crescente, a Rússia perde mais que um parceiro diplomático. Ela perde um especialista em contornar sanções, um país que mostrou como resistir sob cerco. Discursos podem seguir desafiadores e condenações persistir, mas no fundo, o cálculo é simples. Teherã importa para Moscou não por ideologia, mas para se manter à tona. O Irã é oxigênio em um mundo sufocado por sanções. Sem isso, a Rússia fica mais vulnerável sob pressão. Por isso, a cautela, o silêncio calculado e as palavras cuidadosas de Moscou revelam a mesma realidade. O Irã é indispensável. A parceria chegou até o próprio campo de batalha. O que Teherã ofereceu a Moscou não foi apenas um alívio financeiro, mas também força militar na forma de drones. O fornecimento contínuo de drones Shahed iranianos virou peça-chave da campanha aérea russa na Ucrânia. Eram baratos de produzir, barulhentos no céu e impossíveis de ignorar pelos civis. A Rússia os utilizou em enxames, enviando ondas sucessivas para desgastar as defesas aéreas ucranianas e pressionar cidades e infraestrutura. No início da guerra, Moscou dependia muito de projetos, componentes e expertise iranianos. Depois, aumentou a produção na Rússia, com grandes linhas de montagem em locais como Tardistão. Mas a base, tecnologia, conhecimento e projeto vieram diretamente de Teherã. Com o Irã desmoronando, essa realidade atinge a guerra de drones da Rússia, onde mais dói. Apesar de os drones Shahed dependerem continuamente de peças iranianas, suporte de engenharia e atualizações técnicas. Fábricas instáveis, cadeias de suprimentos interrompidas e redes transfronteiriças enfraquecidas estão quebrando a espinha dorsal. A Rússia ainda pode montar drones internamente, mas sem fornecimento constante de Teherã, a escala e a qualidade diminuem. Por outro lado, a Ucrânia continua tendo acesso a drones ocidentais mais avançados e defesas em camadas. Isso deixa Moscou em uma situação perigosa. Ela tem apostado no volume puro para compensar a tecnologia inferior, inundando os céus para sobrecarregar as defesas da Ucrânia. Se o Irã colapsar e cortar o fornecimento, a Rússia perde sua única tática de pressão constante. O resultado são menos enxames, menos intimidação às cidades e menor capacidade de desgastar as defesas da Ucrânia. Em uma guerra onde a Rússia já está atrás em tecnologia de drones, perder o Irã significa perder mais que um fornecedor, tirando uma das poucas ferramentas que Moscou tinha para equilibrar o campo de batalha. Quando Putin lamenta por Khamenei, não sofre só por um homem, mas também pelos drones fornecidos pelo regime. Aqui, a história passa de armas para algo menos visível, mas igualmente vital. O Irã não só fornecia drones, mas também entregava a Moscou um manual de sobrevivência às sanções. Teherã mostrou à Rússia como manter as exportações de petróleo em movimento através de cadeias de transporte complicadas, como driblar sanções secundárias e como criar canais bancários que operam na zona cinzenta. Não é limpo nem simples, mas funciona. Sob sanções pesadas, o que funciona mantém as luzes acesas. Agora, com o Irã desestabilizado, esse manual está sendo destruído e os canais que sustentavam a Rússia estão mais difíceis de manter. Se falharem, Moscou terá menos parceiros, tornando cada porta restante crucial. O risco se concentra e a margem de erro diminui. O impacto econômico é ainda maior. A Rússia investiu bilhões em projetos dentro do Irã. O corredor de transporte Norte-Sul seria fundamental, conectando ferrovias pelo Cáucaso e portos iranianos para novas rotas à Índia. Havia também um acordo de 25 bilhões de dólares americanos para construir 4 reatores nucleares no sul do Irã. A cooperação em petróleo e gás crescia rapidamente, oferecendo a Moscou novos mercados enquanto a Europa se afastava. Se um novo governo em Teherã se aproximar do Ocidente, os acordos podem ser paralisados ou desmoronar, com contratos congelados, renegociados ou cancelados. O acesso a portos e projetos de energia pode reduzir. E isso não é só um revés comercial. É como perder a base de uma casa antes de uma tempestade.
Eles são os pilares para o plano da Rússia de criar um sistema econômico eurasiático que evite a Europa. Remova um pilar e o teto pode não só ceder, mas desabar. Para Moscou, o Irã não é parceiro secundário, mas parte da fundação. Se essa fundação ruir, toda a estratégia russa para resistir às sanções e ao isolamento começa a parecer perigosamente frágil. Agora, vamos ampliar a visão. A Rússia defende há anos um mundo sem domínio americano, com potências regionais criando suas próprias esferas. Segundo essa visão, o Irã era um dos principais aliados de Moscou no Oriente Médio. Porém, se Teherã se fragmentar ou se aproximar do Ocidente, essa visão não apenas enfraquece. Ela começa a se desfazer como um suéter barato após uma lavagem forte. E a percepção importa. Poder não é só sobre tanques ou dinheiro, é sobre credibilidade. E depois do colapso da Síria e mais recentemente da Venezuela, essa credibilidade tem afundado cada vez mais. Cada vez que Moscou recua, deixando sua visão e aliados na mão, sua imagem muda. Cada vez que evita riscos, sua confiabilidade é questionada. E a cada aliado que vacila, a Rússia parece mais isolada. Então, por que não agir com ousadia no Irã? Bem, os motivos são claros. Primeiro, a realidade militar. A guerra na Ucrânia está drenando enormes recursos. Tropas, artilharia, mísseis, drones e financiamento. Abrir uma segunda frente enfraqueceria a principal. Segundo, a pressão econômica. Sanções enfraqueceram a economia russa, limitando sua flexibilidade. Intervenções externas custam caro e operações longas esgotam reservas. O terceiro ponto é o risco de escalada. Um confronto direto com Estados Unidos ou Israel, devido ao Irã, traz riscos que Moscou talvez não queira enfrentar. Isso cria um padrão facilmente percebido pelos aliados. A Rússia ainda mantém poder, armas e influência. Mas sua margem de erro está mais estreita do que nunca. A desestabilização do Irã não derrota a Rússia imediatamente, mas reduz o espaço de atuação de Moscou. Com esse espaço menor, aliados veem um parceiro que fala duro, mas hesita diante de custos maiores. Essa percepção é corrosiva. Isso faz a Rússia parecer pouco confiável, menos capaz de proteger aliados e cada vez mais isolada conforme eles se afastam. Em conflitos longos, isolamento e dúvida são tão perigosos quanto as perdas, pois minam a credibilidade, enfraquecem alianças e tornam cada ação mais difícil de sustentar. Esse é o maior custo do colapso iraniano para Moscou. Além de perder um parceiro, Moscou perde a confiança de outros observadores. A cada aliado que se afasta, a alegação da Rússia de ser um contrapeso confiável ao Ocidente enfraquece. Mas isso não é tudo o que a Rússia pode perder com o colapso de seu aliado. O petróleo continua central no conflito e, com o Irã colapsando sob ataques dos Estados Unidos e Israel, os impactos afetam diretamente o futuro da Rússia. Os ataques mudaram um conflito regional limitado em uma crise energética global. Os mercados de petróleo reagem em tempo real. O Irã ameaçou bloquear o Estreito de Khartoum, rota estratégica de 1/5 do comércio mundial de petróleo, em retaliação aos ataques. Só isso já fez o Brent disparar, ultrapassando dólares por barril, marcando seu maior salto em um único dia desde a invasão da Ucrânia em 2022. Os negociadores não estão esperando uma escalada. Eles já estão precificando isso, como comprar pipoca extra se o filme ficar intenso. Só a possibilidade já eleva os prêmios de seguro e fragiliza as rotas de navegação. Para Moscou, essa alta traz alívio temporário, pois preços maiores geram mais receita, mesmo com sanções. Porém, o cenário de longo prazo já mudou. As exportações iranianas caíram para 1.390.000 de barris por dia em janeiro, devido às sanções, e danos à infraestrutura podem reduzir ainda mais esse valor. No curto prazo, isso reduz a oferta global e mantém os preços elevados, o que beneficia a Rússia. No entanto, as crises evoluem. Se um governo pós-ataque se estabilizar e retomar relações com os mercados globais, esses barris perdidos retornarão. Quando isso ocorrer, eles irão principalmente para a Ásia. É aí que a pressão aumenta para Moscou. Desde que a Europa cortou suas importações em mais de 80%, após 2022, a Rússia passou a depender fortemente da China e da Índia. Em janeiro de 2026, enviou um recorde de 1,86 milhão de barris por dia para a China, superando brevemente a Arábia Saudita como principal fornecedora de Pequim.
Enquanto isso, os fluxos para a Índia caíram para 1,12 milhão de barris por dia, o menor nível em 3 anos. Se o petróleo iraniano retornar em massa ao mercado, refinarias asiáticas ganham poder de negociação, resultando em negociações difíceis, maiores descontos e margens russas menores. Estamos vendo um choque em 2 fases. No curto prazo, os preços sobem e a Rússia se beneficia. A médio e longo prazo, um Irã estável pode inundar os mercados dos quais Moscou depende. O conflito que eleva a receita hoje pode reduzir o poder de barganha da Rússia amanhã, como ganhar uma batalha e perder a guerra. Esse é o risco estratégico. O petróleo segue como principal fonte de moeda forte da Rússia, com exportação de cerca de 238 milhões de toneladas métricas em 2025, quase igual ao ano anterior, mesmo com sanções. A estabilidade econômica depende não apenas dos níveis de preços e participação segura no mercado asiático. Se a trajetória do Irã remodelar esses fluxos, a Rússia pode ganhar mais por barril por um tempo, mas terá que lutar mais para manter seus clientes. O que ocorre no Irã impacta além do Oriente Médio, alterando o equilíbrio energético global. Moscou pode perceber que preços altos são só parte da situação. Ao mesmo tempo, o poder militar global da Rússia enfraqueceu muito. E agora, os lobos se aproximam do banquete. Do que estou falando? Veja, a Rússia depende bastante da grande rede de milícias criada pelo Irã na Síria, Iraque e Líbano. O Irã financiou, armou e coordenou esses grupos por anos, expandindo sua influência além das estruturas estatais formais. O Hezbollah era o destaque, mas dezenas de milícias menores tiveram papéis cruciais nos bastidores. Para a Rússia, essa rede permitiu influência indireta sem precisar enviar muitos soldados, oferecendo baixo custo. Com o Irã desestabilizado, financiamento secando, liderança fragmentada e lealdades divididas, Moscou não consegue substituir ou financiar esse sistema na mesma escala. Aqui as coisas ficam mais complicadas para Moscou. Com a fragmentação das milícias iranianas, o equilíbrio de poder na Síria muda. As bases da Rússia em Himyaimin e Tartus podem continuar de pé, mas sem os aliados do Irã controlando o território ao redor delas, esses postos avançados parecem mais expostos. Isso abre espaço para outros atores, e a Turquia tende a agir primeiro. Ankara vê o norte da Síria como parte de seu perímetro de segurança. Ela já realiza operações militares contra grupos curdos e age sozinha quando vê oportunidade. Se o colapso do Irã enfraquecer milícias que controlavam a influência turca, a Rússia enfrentará uma Turquia mais forte na Síria. Isso aumenta a pressão nas rotas de Moscou, intensifica a disputa por influência local e reduz a liberdade de ação. O mesmo ocorre no Iraque e Líbano. Os aliados iranianos nesses países não eram só instrumentos de Teherã, mas também davam influência indireta à Rússia. Esses grupos perdem financiamento e coesão, enquanto Turquia e países do Golfo ampliam sua influência. A Rússia, presa na Ucrânia e incapaz de financiar substitutos, se vê excluída de espaços onde antes tinha alcance indireto. Esse é o verdadeiro perigo. O colapso do Irã não apenas eliminou a vantagem barata de Moscou. Isso permite que rivais como a Turquia intervenham, redesenhem o mapa de influência e testem até onde a Rússia mantém controle sem o apoio de Teherã. Ao mesmo tempo, a Rússia enfrenta uma restrição difícil: a Ucrânia, onde a guerra consome tropas, equipamentos, recursos e atenção política diariamente. Há pouca capacidade extra para reforçar a Síria ou para ocupar totalmente o vácuo deixado pelo Irã. Se Moscou tentar preencher essa lacuna, pode se sobrecarregar ainda mais. Se recuar, parceiros e rivais verão isso como fraqueza. Toda escolha tem custos. O colapso do Irã remove o suporte que permitia à Rússia projetar poder no Oriente Médio sem arcar sozinha com todo o peso. As bases seguem, porém mais difíceis de proteger. As milícias continuam, mas menos coesas. Com a Ucrânia drenando recursos, Moscou tem pouco espaço para se adaptar. Moscou ainda tem presença na região, mas sem o apoio do Irã, essa presença parece mais limitada, mais frágil e muito menos sustentável do que antes. A Rússia está de mãos atadas para ocupar o espaço deixado pelo Irã, pois a guerra na Ucrânia consome cada rublo, soldado e míssil extra. Moscou simplesmente não pode se dar ao luxo de abrir outra frente ou financiar aliados como Teherã fazia, sem se sobrecarregar até o ponto de ruptura.
Essa parceria nunca foi baseada em lealdade. Analistas a consideram transacional há tempos. A Rússia obteve drones, truques técnicos para burlar sanções e apoios estratégicos. Mas quando Teherã está em perigo real, o Kremlin se mantém distante. Esse vácuo abre espaço para outros. E a China já surge como surpresa. Pequim condenou os ataques e chamou as provocações de mudança de regime de inaceitáveis. Mas está jogando um jogo mais longo e inteligente. O Irã já enviou mais de 80% do seu petróleo para a China em 2025 e Teherã fragmentado só aumenta essa dependência. Petróleo barato, acordos de infraestrutura e mediação discreta ajudam Pequim a expandir sua influência sem envolver soldados. Enquanto a Rússia assiste furiosa de longe, perdendo influência, a China assume silenciosamente o controle de um espaço que Moscou ajudou a construir. O contraste não poderia ser mais evidente. A passividade da Rússia sinaliza fraqueza justamente aos aliados que antes contavam com seu apoio, enquanto a China se fortalece em um Irã pós-Khomeini. Preços altos do petróleo fortalecem o orçamento de Putin no curto prazo. Com o tempo, o mundo multipolar que ele promove parece menos uma visão coletiva e mais um jogo da China, com a Rússia como coadjuvante. Então, no fim das contas, a verdadeira questão agora não é se a Rússia vai colapsar amanhã, agora que o regime amigo do Irã caiu, mas sim se ela consegue sustentar uma guerra longa enquanto suas linhas de apoio, operacionais e estratégicas se desgastam. Cada cadeia de suprimentos, cada aliado, cada corredor importa ainda mais. O que está em jogo para Moscou nunca foi tão claro. Este é o ponto de virada. O colapso do Irã não acaba com a guerra, mas muda sua forma. A margem de erro da Rússia diminui. Cada erro agora traz consequências cada vez maiores. Fios militares, econômicos e geopolíticos convergem. As redes se apertam. A pressão se acumula. A guerra, longa e desgastante, será travada sob condições mais restritas do que nunca. O Oriente Médio observa. Todo o regime em Teherã, Damasco, Ankara, Riad e Jerusalém está recalculando. A resposta ponderada de Moscou, em momentos de crise, não é mais uma observação abstrata. É uma demonstração ao vivo. A resposta ou falta dela da Rússia envia sinais que influenciam decisões na região.